E mudando de assunto, o programa Mais Médicos ainda não conseguiu cumprir uma de suas propostas: atrair o médico recém-formado para a atenção básica. Dados de um levantamento divulgado no início do ano mostram que a medicina de família e comunidade é a primeira opção de menos de 2% dos recém-formados. Quem conta pra gente é a Lígia Xavier, direto da nossa redação de jornalismo. Boa noite, Lígia. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. O estudo Demografia Médica no Brasil, 2018, ouviu 4.601 médicos formados entre 2014 e 2015. Para esta pergunta sobre residência, 3.441 apontaram suas preferências e somente 58 médicos recém-formados disseram que queriam se especializar em medicina de família. Uma das consequências dessa falta de interesse é que em 2017, cerca de 2/3 das vagas de residência oferecidas na área não foram preenchidas, segundo números oficiais divulgados pelo Ministério da Educação. No início do Mais Médicos, a medicina de família representava apenas 6,2% das vagas de residência. Segundo dados obtidos pelo portal G1, junto ao MEC, desde 2013, o número de vagas autorizadas mais que triplicou. Foi 991 vagas anuais em 2013 para 3.587 em 2018. O número parece expressivo, mas o espaço ocupado pela medicina da família nas vagas de residências médicas autorizadas só chegou a 13,8%. Em 2018, a medicina de família e comunidade atua na área de atenção básica de saúde, que é quando a população é acompanhada por um médico que atua como coordenador do cuidado do paciente e tem uma visão completa da saúde dele. É atualmente a área prioritária que levou à criação do Mais Médicos, porque é uma das que mais precisa de expansão de profissionais. O programa Mais Médicos foi criado em 2013 para suprir o déficit de profissionais na saúde pública e mudar a formação da área. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Lígia, pelas suas informações. E a gente muda de assunto novamente para falar de temperos prontos. Você sabe qual o impacto desses produtos na saúde e na dieta? É que mesmo fazendo parte da rotina da maioria das pessoas, os condimentos podem representar sérios riscos. É bom ficar atento na hora de preparar a alimentação. Há 2 anos, a alimentação de Radassa era regada a muitos temperos industrializados. Afinal, quem não gosta de uma comida bem condimentada? O sabor realmente é muito bom também, né? Dá um realce na comida, dá um sabor a mais. E aí antes eu consumia mesmo bastante. Eu engravidei do meu primeiro filho há mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos. E aí eu comecei a me preocupar mais com a minha alimentação, né? Porque tudo que a gente come vai pro bebê. Então, assim, comecei a pesquisar. Mas isso no passado. Hoje, a jornalista valoriza refeições com produtos simples e naturais, porque aprendeu que são melhores para a saúde. Geralmente a gente usa pimenta de cheiro, a pimenta biquinho, o alho, o açafrão, o coloral, né, orégano. Então essas coisas, cebola, cebolinha, azeite também, a gente usa pouco óleo assim para temperar a comida, a gente usa mais o azeite também, que dá um sabor a mais. Na correria do dia a dia, muita gente acaba mesmo recorrendo aos temperos industrializados, que realçam mesmo o sabor dos alimentos e dão um aroma especial aos pratos. Mas a praticidade de comprar algo já pronto pode custar a saúde de quem consome, especialmente a longo prazo. A endocrinologista explica que o uso desenfreado desses produtos é uma ameaça ao bem-estar. São produtos ultraprocessados, muito ricos em sal. Para você ter uma ideia, um cubinho de carne, por exemplo, pode conter a quantidade que se é recomendado de se consumir o dia inteiro, né, que são 2 gramas de sódio por dia. Além de outras substâncias que também podem causar malefícios para a saúde. O sódio é o principal vilão e tão presente nos temperos prontos. Por exemplo, a recomendação diária não deve ultrapassar 2.400 miligramas. Mas, para se ter ideia, alguns temperos industrializados apresentam 1.038 miligramas por porção, dependendo do sabor. Ou seja, já quase metade da cota estabelecida para o dia. E para quem pensa que substituir esses itens é perder o gosto bom dos alimentos, se engana.
Segundo os especialistas, é totalmente possível abolir o uso dos temperos prontos sem abrir mão do sabor. A médica orienta fazer a própria versão caseira de qualquer um dos temperos. Tempero a gente pode usar cebola, alho, não é? Até o limão, por exemplo, tem gente que usa, pode usar alecrim, cebolinha, cúrcuma. Então, na verdade, é uma variedade muito grande de possibilidades, né, que pode ser utilizada, que pode ser feita em casa. A alimentação saudável é questão de saúde de verdade, de fato. E na última semana, a raça de cachorro Pitbull voltou a ser criticada após o episódio em que os próprios donos do animal foram alvos de ataque. O fato aconteceu no bairro Bom Sucesso, aqui em Fortaleza, e levantou mais uma vez a discussão sobre os riscos da criação desta raça específica. Conversamos com o adestrador de cachorros sobre os fatores que podem levar cães da raça Pitbull a agredir pessoas. Vladimir tem experiência de 10 anos em treinamento de animais. Na realidade, todos os cães, quando eles manifestam um comportamento de agressividade, por trás desse comportamento existe um histórico de vida. O que é esse histórico? Na maioria das vezes, são cães que não foram adquiridos de criadores credenciados, criadores sérios, filiados ao kennel, porque o cão, quando ele nasce, ele traz uma genética. Na última semana, um cão desta raça atacou os próprios donos e a vizinha deles durante um passeio no bairro Bom Sucesso, em Fortaleza. O animal só foi contido após ser atropelado. A situação levanta mais uma vez dúvidas sobre os riscos de possíveis ataques públicos, não apenas desta raça. Até existe uma lei que restringe a circulação de animais em locais públicos, sendo permitida apenas nas situações em que estejam vacinados, com o registro atualizado, com coleira de identificação e sempre acompanhados pelo dono ou responsável. Mas o poder público não interfere na relação dono-animal, como explica o gerente do Centro de Zoonoses de Fortaleza. O que a Prefeitura e a unidade de zoonose poderia fazer nesse caso era, caso o proprietário, a mãe ou o filho, tivesse nos buscado relatando um comportamento anormal desse animal, no caso, uma agressividade que não era comum, foi anormal para esse momento, era que esse animal poderia ser levado para a zoonose para ser acompanhado, por exemplo, poderia ser uma suspeita de raiva, mudança de comportamento, poderia. Então a unidade de zoonose retém esse animal, coloca lá no setor por quarentena e após esse período, caso ele venha a desenvolver realmente outras sintomatologias ou um outro diagnóstico que comprove, a gente pode indicar a eutanásia. Ele chama a atenção também para que a população procure comprar um cão que melhor se adapte à família. Aparentemente o domicílio era relativamente pequeno, você está lidando de um animal de porte grande. Então a gente tem que saber escolher muito bem o animal que vai cuidar. A gente lembra que o animal realmente ele é um elo de interação, ele é um ser vivo e assim como a gente pode mal comparar os humanos, eles também têm temperamentos, comportamentos e especificidades. O adestramento com o profissional faz toda a diferença. Vladimir, que atua no treinamento, também orienta donos de cães nas redes sociais. A importância do adestramento, que eu considero, é porque ela cria uma ponte entre o que você deseja e o que o cachorro consegue entender. E nessa ponte você pode criar valores, princípios, como você pode potencializar ou como você pode neutralizar alguns instintos do cachorro. E no próximo bloco, a pauta política recebe o cientista político Cleiton Monte. Estamos de volta com a União Brasil e contando com o próprio PSL e com os partidos que já acenaram apoio ao seu governo, o presidente eleito Jair Bolsonaro conta hoje com apoio de apenas 136 deputados e 25 senadores para aprovar matérias de quórum qualificado, como uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, são necessários 308 votos na Câmara e 49 no Senado. A pauta política de hoje é sobre a governabilidade na era Bolsonaro. E nós estamos recebendo aqui no estúdio do União Brasil o cientista político Cleiton Monte. Professor, seja bem-vindo à União Brasil. Eu que agradeço ao convite, discutir esse período de transição tenso e muito enigmático da política brasileira. Professor, todo dia a gente tem um capítulo novo sobre essa transição governamental, mas a gente percebe que o Ministério já vai criando o corpo
Então, o próximo desafio agora de Jair Bolsonaro é construir a governabilidade, já que o Ministério já está meio caminho andado. Isso. Esse período pós-eleitoral, que ainda está muito ligado à festividade da eleição, ainda tem um clima de apoio popular, ele tem um desafio muito grande, que é transformar e ampliar uma coalizão, sair da coligação para uma coalizão de governo. E essa coalizão de governo envolve cargos no Ministério e também negociações no Legislativo, no caso a Câmara e o Senado Federal. Então nós temos aí intensas negociações, porque o presidente eleito ele tem uma pauta, uma agenda muito vasta, né? Ele tem muitas promessas, ele tem muitos pontos que não são pontos consensuais, são pontos polêmicos, e isso vai exigir, muitas das medidas que o Jair Bolsonaro colocou na campanha, vai exigir, por exemplo, alteração constitucional, ou seja, quórum qualificado 3/5 do Congresso Nacional. Então ele tem que ter muito apoio para conseguir passar as medidas dele no Legislativo. Agora, professor, na campanha, o próprio Jair Bolsonaro, candidato, condenava a política do toma lá da cá, que domina o Congresso Nacional há cerca de 20 anos. Ele vai ter que começar a rever isso? A gente já percebe nomes do Partido Democratas compondo o Ministério. Tem o Rodrigo Maia, que já faz certos acenos, querendo sair candidato à presidência da Câmara. Isso fica meio instável para administrar depois da eleição? É assim, o modelo, o sistema político, o sistema de negociação que existe no Brasil, que foi gestado a partir da Constituição de 88, é um modelo de presidencialismo de coalizão. Apesar de que a gente tem um enfraquecimento dos partidos, a gente vem aí com uma crise desde 2014, nós tivemos uma campanha, uma eleição que derrubou uma série de políticos tradicionais, mas o sistema, ele ainda existe e é o que está aí para ser negociado. Então, assim, as regras do Legislativo, elas não mudaram. Por exemplo, as regras do Legislativo, elas envolvem, por exemplo, para você indicar nomes para as comissões temáticas, você tem que ter representação na casa. Para você conseguir pautar o Legislativo, você tem que ter o apoio do chefe, que é o presidente da casa. Então, essas regras, elas existem. Então, o Bolsonaro, ele está apostando na fraqueza dos grandes partidos, na fraqueza dos líderes tradicionais, e ele está cada vez mais investindo em uma nova forma de negociação, que são as bancadas parlamentares. Então, ele passa a negociar diretamente com a bancada evangélica, com a bancada ruralista. Seria um apoio temático, posso dizer Seria assim? um apoio temático, mas esse apoio ele é instável, né? Então, assim, você contar com o apoio da bancada evangélica, né, com até nomes indicados para o Ministério, pode dar uma aprovação, uma aceitação popular, mas não necessariamente isso pode se transformar em aprovação das medidas no Legislativo. O nosso sistema ele ainda é muito centralizado nos líderes partidários. Por isso que teve a reunião dele com as lideranças do PSDB, do MDB, que é justamente para apresentar para esses líderes partidários a pauta do governo. Eu acredito que Bolsonaro não tem uma experiência, apesar de ser deputado há quase 30 anos, não tem uma experiência executiva, mas rapidinho ele vai perceber que o nosso legislativo, não estou dizendo que ele tenha que se adequar a uma estrutura de clientelismo, de compra de votos parlamentares, mas ele tem que encontrar uma forma de negociação que passe pelos líderes partidários. Agora, a gente sabe que de 15 partidos, apenas 3 já confirmaram apoio formal ao governo. O PSL saiu fortalecido das urnas em outubro, a segunda maior bancada, 10% da nova Câmara. Isso. Então, a gente pode se dizer que Jair Bolsonaro já está em meio caminho andado? Não. Nós temos, a partir de 2019, nós vamos ter o Congresso, o parlamento mais fragmentado do mundo. Não existe experiência, em parte alguma, com a quantidade de partidos que a gente vai ter a partir de 2019, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Isso quer dizer que você tem mais atores políticos em negociação, atores políticos que têm peso para vetar medidas. Então, apesar do partido do PSL ter crescido exponencialmente e ter a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, como você acabou de destacar, essa segunda maior bancada nas Câmaras dos Deputados só representa 10%. 10,2%
você não consegue aprovar sequer um requerimento para uma data comemorativa, por exemplo. E quanto mais flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, aprovar alterações nas leis de educação, aprovar medidas de políticas públicas na área da agricultura. Então, ele tem que ir além do PSL, né, ir além dos partidos de direita e buscar negociação com partidos que não estavam inicialmente com ele na campanha, mas que têm zonas de convergência, né? Assim, o PP, por exemplo, o PSDB, tem uma parte do PSDB já sinaliza que quer negociar com o Bolsonaro. Então, eu acredito que ele vai ter que se aproximar dessas lideranças. Agora, professor, na montagem desse quebra-cabeça para construir a governabilidade após a construção do primeiro escalão, o Onyx Lorenzoni, né, o braço direito de Jair Bolsonaro, já destacou que até mesmo um diálogo individual com cada parlamentar é uma possibilidade para montar esse quebra-cabeça já a partir de janeiro de 2019. Mas o governo sairia fortalecido se conseguir indicar deputados dentro da mesa diretora. Isso. O primeiro grande teste de articulação política que esse novo grupo que ganhou as eleições agora em 2018, o primeiro grande teste que eles vão ter é a eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado. Por quê? Porque você conseguir eleger um presidente da Câmara que seja seu aliado, ou pelo menos não seja hostil, né? Isso também vale para o Senado, você tem uma interlocução que vai ajudar, por exemplo, a encaminhar uma série de medidas. Basta a gente lembrar que o inferno astral da ex-presidente Dilma Rousseff começa principalmente com a eleição do ex-presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Então, ele ganha a eleição em 2015 e ele passa a travar todos os projetos do Executivo e, inclusive, aceita a denúncia do pedido de impeachment. Então, assim, o pior dos cenários você ter um presidente da Câmara e um presidente do Senado seu inimigo político. Por isso que esse grupo, liderado pelo Onyx Lorenzoni, sabe disso, sabe da importância de você ter uma mesa diretora aliada e eu acredito que vão se articular, seja individualmente, seja a partir de bancadas ou de líderes partidários, vão negociar, de certa forma, vão tentar interferir na eleição da mesa diretora para que consigam alcançar um resultado que seja satisfatório ao governo, né? Ao futuro presidente. Agora, professor, só para concluir, né, como analisar o novo Congresso a partir de 2019? Nós temos uma configuração bem interessante, né? Primeiro, uma grande renovação, tanto na Câmara como no Senado, a maior renovação das últimas décadas. Nós temos também um perfil notadamente de direita e de extrema-direita. Basta a gente ver a plataforma dos deputados e senadores que foram eleitos. Nós temos também um crescimento dos deputados, das candidaturas, das mulheres, dos negros, dos deficientes, né, que ainda são subrepresentados, claro, porque se a gente pegar o quantitativo de negros e pardos no Brasil, é a maior parte da população, e eles vão estar aí a partir de 2019 com 20,4% da representação parlamentar. Mas é significativo porque é maior do que a eleição de 2014. Então, nós temos aí esse quadro, né, um encolhimento dos partidos de centro, uma ampliação dos partidos da esquerda na Câmara dos Deputados. Então, quem acredita que os partidos da esquerda saíram destruídos, o Bolsonaro vai enfrentar uma oposição resistente, principalmente na Câmara dos Deputados. Então, o PT é a maior bancada, nós tivemos crescimento do PDT, do PSB, então são partidos que, de certa forma, podem dar trabalho ao presidente. Professor, muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo à União Brasil. Agradeço. E no próximo bloco tem o nosso noticiário internacional. Voltamos e vamos agora ao nosso giro pelo mundo. O Catar vai deixar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo em janeiro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo ministro da Energia. O país, membro da OPEP desde 1961, é um dos mais pequenos produtores da organização. Representa
menos de 2% da produção total de petróleo, mas é o maior exportador de gás natural. O Catar está envolvido num conflito diplomático com a Arábia Saudita e com outros países árabes. Mas o ministro da Energia decidiu não mencionar o cenário político por detrás desta decisão, preferindo adiantar que se trata apenas de uma escolha estratégica. Ainda de acordo com as declarações do ministro da Energia, o Catar não sai do setor petrolífero, mas pretende concentrar-se na produção de gás. Na capital francesa, as equipes de limpeza já estão reparando os estragos provocados no Arco do Triunfo pelas manifestações dos coletes amarelos contra o aumento nos combustíveis. Durante o fim de semana, a polícia bateu de frente com os manifestantes. O ato está entre as manifestações mais violentas desde maio de 1968. O presidente francês Emmanuel Macron convocou uma reunião extraordinária do Executivo e abriu a porta de negociações entre o primeiro-ministro e os líderes dos manifestantes. O presidente visitou ainda os locais dos confrontos, que resultaram em mais de uma centena de feridos, incluindo 23 policiais e cerca de 400 detenções. Houve quem levantasse a possibilidade do presidente decretar o estado de emergência. No entanto, a ministra da Justiça rejeitou a ideia. A Bélgica, mais precisamente a capital Bruxelas, viveu aquela que é descrita como uma das maiores manifestações do país. O pano de fundo era o mesmo: o combate contra as alterações climáticas e a exigência de ações políticas urgentes. Há 2 dias, cenas de violência foram registradas. Desta vez, foram mais de 65 mil pessoas, segundo as contas da polícia belga, a protagonizar uma marcha pacífica muito marcada pela presença daqueles que serão os mais afetados pela realidade climática, as crianças. O Papa Francisco voltou este domingo a apelar pela paz na Síria. Diante de milhares de pessoas na Praça São Pedro, no Vaticano, o Papa acendeu uma vela e lamentou o sofrimento das crianças sírias. O apelo do líder da Igreja Católica surge depois que, na semana passada, ter terminado sem acordo a rodada de negociação em Astana, no Cazaquistão. Há 10 meses que se tenta formar uma comissão que possa elaborar uma nova Constituição do país. E vamos agora a outras notícias do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. O corpo de mais um homem que desapareceu após um barco virar no Rio São Francisco, em Xique-Xique, na tarde de domingo, foi encontrado na manhã desta segunda-feira. A informação é da Polícia Militar. O Washington Bispo dos Santos, de 39 anos, foi achado já sem vida no rio. Ele e outros 5 homens pescavam em um barco de pequeno porte e de madeira, quando um vento forte virou a embarcação. De acordo com a polícia, o barco onde o grupo estava foi achado ainda no domingo pela população. O Ministério Público Federal, o MPF, pediu à 12ª Vara da Justiça Federal de Curitiba para que Antônio Palocci pague $20 milhões para permanecer em prisão domiciliar. O ex-ministro tinha sido preso em setembro de 2016 e deixou a prisão no dia 29 de novembro em Curitiba, depois que o TRF-4 concedeu a prisão domiciliar a ele. Os procuradores da Operação Lava Jato alegam que o juiz Danilo Pereira Júnior errou ao permitir que Palocci saísse sem pagamento da multa. O pagamento de $20 milhões estava previsto na sentença de condenação. A China aceitou reduzir e eliminar as tarifas dos automóveis importados dos Estados Unidos, anunciou o presidente Donald Trump depois de estabelecer com o presidente chinês Xi Jinping uma trégua na guerra comercial entre as 2 principais economias do mundo. A China concordou em reduzir e eliminar as taxas dos automóveis que entram na China a partir dos Estados Unidos. Atualmente, a tarifa é de 40%. A reunião dos 2 presidentes aconteceu após o encontro de cúpula do G20 em Buenos Aires, na Argentina. O corpo do ex-presidente americano George W. Bush foi transportado nesta segunda-feira em um avião presidencial que leva para a capital Washington para receber homenagens.
Bush pai, apelido que ganhou após a eleição do filho George W. Bush, faleceu aos 94 anos na última sexta-feira. Ele sofria do mal de Parkinson. O 41º presidente dos Estados Unidos será velado de acordo com o protocolo dos funerais de Estado, organizado com precisão militar pela força do Pentágono, responsável pela proteção na capital. E fica por aqui a edição desta segunda-feira. A seguir tem a reapresentação do programa da Hora e logo mais às 21h30 tem a reprise do nosso telejornal. Para você do estado do Rio Grande do Norte, você fica agora com o jornal Aqui Notícias da TV União Natal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.